Lembra que nós estamos falando da entrada dos gentios. Paulo menciona a entrada dos gentios em Romanos 11, 25. A Bíblia fala que João, depois das orientações às igrejas, ele não só vê ele não só ouve uma voz como de trombeta, bem como uma porta aberta no céu. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 e 17, nós vamos subir ao encontro do Senhor nos ares e seremos ocultados. E nós acreditamos que depois disso vai passar o período de tribulação na terra, que será a 70ª semana de Daniel, que é o complemento das 70 semanas de Daniel. Nós lemos em isso dos capítulos 6 a 18 do Apocalipse, a igreja não é mencionada. E após essa entrada de João, que se identifica com a igreja no capítulo 1, com as igrejas, no capítulo 1, verso 10 do Apocalipse, após as advertências, orientações e promessas às igrejas, capítulo 2 e 3, no capítulo 4, João ouve uma voz como de trombeta e também uma porta aberta no céu, e ele é chamado, e ele sobe imediatamente. Só no capítulo 6, João já vê o primeiro evento na terra, né, se desenrolando na terra, que será a ascensão do anticristo. E aí a igreja só é mencionada novamente no capítulo 19, quando na volta do Senhor, que é diferente do arrebatamento, será o aparecimento glorioso em que ele vai pisar no Monte das Oliveiras. Então nós vemos uma entrada, nós vemos portas mencionadas nos textos, né? Lógico que é só uma porta, a entrada dos gentios, mas várias vezes se mencionam portas. Eu estou falando da quantidade de versículos. Quando nós olhamos no capítulo 26 de Isaías, no verso 20, o profeta está falando aquilo que Cristo viria a falar em Mateus capítulo 6, versos 5 e 6, na intimidade e comunhão com o Senhor. Que somente aqueles que guardam a palavra da sua perseverança, não negam nem a palavra e nem o nome de Jesus, né, capítulo 3, versos 8 a 11 do Apocalipse, com relação à igreja de Filadélfia, a comunhão e intimidade com o Senhor, a esses, né, a igreja é prometida a preservação da hora, não na hora. A igreja não vai ser preservada na tribulação, ela será preservada da tribulação, da hora da provação, da ira que há de vir sobre todo o planeta para experimentar os moradores da terra. Então nós juntamos esses dois textos, Apocalipse capítulo 3, versos 8 a 11 e Mateus capítulo 6, versos 5 e 6, na intimidade e comunhão, entrando nos quartos e fechando as portas. O texto de Isaías 26, 20 diz assim: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, novamente entrada. Texto de Apocalipse capítulo 3, versos 8 a 11, é uma porta aberta que ninguém pode fechar. Texto de Mateus capítulo 6, versos 5 a 6, entrando nos quartos, porta. E Isaías 26, 20, vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as portas sobre si, esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Pois eis que o Senhor Deus sai do seu lugar para castigar os moradores da terra. Aí nós vemos isso daí, Apocalipse capítulo 3, versos 8 a 11, que o Senhor sai do seu lugar. Ou seja, a hora da provação que há de vir sobre todo o planeta para experimentar os moradores da terra. Então nós vemos essa igreja adentrando aqui no texto e aí depois no comecinho do capítulo 27 de Isaías nós vemos a tríade satânica, né? Que vai ser essa mobilização no período de tribulação com relação ao ministério do anticristo. Então nós vemos no capítulo 7, no verso 16 do Gênesis, o Senhor fechou a porta após ele. Depois diz que a arca foi elevada. Então aqui, no verso 17, né, durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, a igreja será levantada ao encontro do Senhor nos vales e embaixo de destruição, assim como aconteceu no dilúvio. A possibilidade de haver salvação no dilúvio é uma outra história. Não do dilúvio. Nós seremos salvos da ira e não na ira. E possivelmente pessoas serão salvas na ira, na tribulação. Como João faz uma distinção no capítulo 20, versos 4 e 5,
daqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar, que será a igreja, 1 Coríntios capítulo 6, versos 1 e 2, e os decapitados. Então, nós vemos que a igreja vai subir ao encontro do Senhor nos ares, ela vai entrar, né, no secreto, na câmara do noivo, e ali nós passaremos as bodas, o galardão, e depois nós voltaremos com o Senhor no final da tribulação, onde as 5 virgens prudentes, não noivas, virgens de Mateus 25 é relacionado ao remanescente de Israel, que por conta do rasgado tratado de paz do anticristo vai perseguir, eles vão ter que clamar a saudação messiânica de Mateus 23, 39, é a promessa de retorno após os judeus clamarem Baruch Rabá Beshem Adonai, bendito que vem, aquele que vem em nome do Senhor. Foi isso que Jesus disse. E aí nós temos essa distinção dos templos judaicos, do templo judaico destruído em Mateus 23, 38, Mateus 24, 2, um templo profanado, um outro templo já de Mateus 24, 15, de uma geração da figueira que iria florescer, não mais aquela da diáspora que secou, mas aquela que depois de 2 dias nos castigarás e no terceiro dia nos revigorarás e viveremos diante de ti, até que se reconheçam culpados, Oséias 5, 15, Oséias 6, 2. Depois de cumpridas essas coisas, a questão do arrebatamento da igreja, da entrada dos gentios, eu virei e voltarei e restaurarei o tabernáculo caído de Davi, Atos 15, 14, 16, Atos 1, 6, um reino restaurado a Israel, a eleição prometida aos patriarcas de Romanos 9, 11 e Gênesis 15, cumprida ali em Romanos 11, verso 26 a 28, ou seja, a eleição da nação, da etnia, né? Então nós vemos que Noé entra na arca e Deus fecha as portas. Então aqui, rapidamente, a comparação que Jesus faz em Mateus 24, 37 39, no 36, que ninguém pode marcar nem dia nem hora, ninguém sabe, né? Mas nós já falamos isso, que nós estamos num ajuntamento de profecias muito grande, né? Um volume muito grande de profecias, tendo como carro-chefe a nação de Israel. O relógio de Deus é a nação de Israel. É a figueira que secou na diáspora e a figueira que viria a florescer. Se a figueira que secou foi literal, a figueira que iria florescer seria literal também. E nós vemos Israel desde 1948, como eu já mencionei, cumprindo inúmeras profecias bíblicas. Mas Jesus, depois no versículos 37 e 39 de Mateus 24, ele começa a mostrar como estariam as pessoas nos dias dessa figueira que estaria florescendo já no estágio avançado. Israel como uma superpotência, mas prestes a cair no engano do anticristo e das nações gentílicas, né, nas abominações, num templo que será reconstruído. E Jesus fala então que, assim como foi nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, ou seja, é uma indiferença com relação à palavra de Deus, né, uma indiferença total. Seria uma sociedade materialista, uma sociedade capaz, a fé em Deus praticamente inexistente, o pensamento corrompido, a imaginação má continuamente perante Deus, sociedade indiferente. Deus resolveu dar cabo da humanidade pré-diluviana, então Deus resolveu uma hora, que é o complemento das 70 semanas, a 70ª semana, a última semana que falta, os 7 anos de tribulação, em que Deus vai castigar os moradores da terra. Há um período para tudo. Essa é a pior geração da história, não só dos ímpios, como de cristãos também, né? Preservou Noé e sua família os animais que entraram na arca. Pode ter havido salvação no dilúvio, como eu mencionei, porém não do dilúvio. Noé entrou, Deus fechou a porta, depois de 7 dias veio o dilúvio, a arca foi elevada, não perceberam. Olha que interessante, Noé entra na arca e depois de 7 dias é que vem o dilúvio. Noé entrou na arca, Noé está de 100 a 120 anos pregando, ele entra na arca e eles não percebem. E aí depois vem as águas do dilúvio, né, e traz aquela destruição numa sociedade pré-diluviana de 700 milhões a 2 bilhões de pessoas. Então a sociedade está indiferente e rebelde, né? Mateus 24, 37, 39, 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 a 4, onde eles seriam mais amantes de si mesmos do que amigos de Deus. 2 Timóteo capítulo 4, verso 1 a 4, na questão da igreja,
Eles não suportam mais ouvir pregações bíblicas e eles se cercam de mestres segundo as suas próprias cobiças. É o coaching, é a inteligência emocional, é a campanha da prosperidade. E tem que falar o que eles querem, tem que falar o que eles gostam, porque senão eles coçam os ouvidos irritados com comichões e saem. E hoje eles já podem processar os pastores que verdadeiramente estão pregando Bíblia. 2 Pedro capítulo 3, versos 3 a 10, Pedro fala que a mente dos verdadeiros cristãos, daqueles que estão buscando, que não se corromperam, de acordo com 2 Pedro capítulo 3, verso 13 e 17, ela já está esclarecida. Então Pedro disse assim: nos últimos dias viriam os escarnecedores com seus escárnios e fariam isso deliberadamente, mesmo sabendo da criação, do dilúvio que ocorreu, de um juízo vindouro. Porém Deus ainda está sendo longânimo, né, preservando a igreja na terra, porque de acordo com João capítulo 14, verso 16, o Espírito Santo estará para sempre com a igreja a partir da descida lá em Atos capítulo 2. Só que ele vai subir quando a igreja subir. E quando der a palavra de ordem do Senhor, ressoada a trombeta, o arcanjo vai tocar a trombeta, e então os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles na entrada dos gentios. Então a Laodiceia é uma igreja materialista, ela é o último estágio da igreja na terra. A igreja hoje, a igreja evangélica no Brasil, nós estamos aqui no Brasil, né? Então a igreja evangélica no Brasil, ela vive para o materialismo, para o dinheiro. Eles acham que são diferentes, que estão sendo destacados por meio das suas conquistas e tudo mais. Na verdade é porque não querem se submeter ao evangelho, a uma vida de frutificação e de santificação, de serviço e adoração. Somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Culto, latreia, serviço de adoração a Deus. Adoração, prosquineu, como um cão lambendo a mão do dono. Eles não querem isso. Então eles fingem, cercam-se de mestres segundo as suas próprias cobiças e vivem a vida como eles querem. Noé prega de 100 a 120 anos, né? 2 Pedro capítulo 2, versos 4 a 6. Mas quando entrou na arca foram apenas 7 dias para Deus dar ordem para vir o dilúvio. Romperam-se os grandes abismos, água de baixo, água de cima, a ação vulcânica, enfim, mexe na atmosfera, e é o que vai acontecer no arrebatamento. Vai ter cataclismas, atmosfera alterada, talvez mudanças drásticas de polos. Aí depois eles vão dizer que nós, os crentes, que fomos removidos, foram os deuses da nova era que eliminaram, né? Então vai vir um período da mentira muito grande, já está operando, né, nos nossos dias. A entrada dos gentios será rápida e somente para os que o aguardam. Atos 8, 39, 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, 1 Coríntios 15, 52, Apocalipse capítulo 4, verso 1 e 2, Números 10, 1, 6, será rápido, vai ser rápido. Aqui está falando da rapidez, né? E para os que o aguardam, Hebreus 9, 28, Tito 2, 13, 2 Timóteo capítulo 4, verso 6 e 8, vai anotando tudo isso. Como nós podemos aguardar então a vinda de Cristo? Apocalipse capítulo 3, verso 8 a 11, preservando a palavra e o nome de Jesus em nossos corações. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 1 e 11, preservando os nossos corpos, espírito e alma íntegros para o dia do Senhor, andando como de dia, iluminados pela palavra de Deus. Atos 2, 42, perseverando na doutrina dos apóstolos. Romanos capítulo 13, versos 11 a 14, revestindo-nos de Cristo, crendo de fato, de acordo com as profecias, que a nossa salvação está agora mais próxima de nós do que quando no princípio nós cremos. Hebreus capítulo 2, versos 1 a 3, guardando a palavra por esta razão, para que em tempo algum nós nos desviemos delas. Hebreus 6, 10, 11, Hebreus 10, 35, 36, 1 Pedro 1, 2, 5. O mundo e a igreja de Laodiceia não estão esperando o retorno de Cristo. Eles não estão esperando o arrebatamento da igreja. Mateus 24, 37, 39, 1 Pedro 4, 17, 18. O julgamento há de começar pela casa de Deus, que será o bema, né? 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, que nós estaremos diante do tribunal de Cristo para prestarmos conta pelo que fizemos por meio do corpo. E 2 Pedro capítulo 2, versos 5 e 6, Deus não preservou aqueles que não estavam esperando, nem mesmo anjos que não guardaram o seu domicílio e o seu estado original. E 2 Pedro 3, versos 3 a 10, o que eu já mencionei.